Fala, meus ataques e ataquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Ontem eu não gravei porque ontem eu tava com uma rinite atacada e não dá para gravar com uma crise de espirro, né? Ficar espirrando no vídeo o tempo todo não dá. Não dá, eu não gosto muito disso, né? Então, hoje vamos falar de um anime. Aqui quem fala é Gênio do canal Gênio do Geek. Hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Konoha Sato, que é uma jovem que reencarna no mundo sua própria história sombria, escrita durante o ensino médio. Agora ela é Yana Magnolia, a pior vilã de sua criação. Em uma aventura de fantasia sobre o amor e a magia envolvendo a filha de um conde e cavaleiros que a amam, Konoha, ao abrir os olhos, percebe que está no corpo de Yana, a personagem que ela mesma concebeu como a antagonista em sua história. Estou falando de A História Sombria da Vilã Reencarnada. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que Yana, Konoha, Ginoford, Yomi e o Sol, eles acabam indo para uma casa de veraneio. Por quê? Porque o Ginoford, ele percebeu que tinha alguma coisa errada com a Yana. A Yana estava um pouco estranha. Depois daquele incidente com a Duquesa Amaryllis, né? Depois daquele incidente em que a Duquesa Amaryllis simplesmente sequestrou mulheres bonitas para se manter bonita e tudo mais, e depois tentasse matar ela, a própria Yana ter impedido ela se matar de beber num vinho, e aí o próprio Chano chegar com uma mensagem dizendo que a Duquesa Amaryllis tinha morrido, né, tinha sido morta dentro da cela, né, ela estava um pouquinho mais estranha. Por quê? Porque ela estava fazendo de tudo para a história mudar, principalmente para ela se proteger, para que ela não pudesse morrer, né? Porque durante a história a Yana morre, como é a Konoha Sato, que tá a Konoha original, que tá ali dentro do corpo da Yana, ela não queria morrer novamente. Então, simplesmente ela fazia de tudo para evitar, né, a sua morte e para proteger a sua irmã Konoha, né, que é a protagonista que a própria Konoha original tinha criado para essa história, né? E aí, enquanto eles estavam indo para um caminho um pouco mais diferente, né, e um pouco mais conturbado, né, porque todo mundo ali meio que pareceu aquelas máquinas de lavar que fica rodando de um lado para o outro, né? Por quê? Porque o sol tava pegando um caminho que, mano, ninguém sabia, né, o que ia acontecer ali dentro. Poderiam morrer, poderiam fazer alguma coisa. Ela tava tendo pesadelos referente a isso. Ela tava achando que tinha mudado a história, que a história estava mudando. Mas o fantasma da Amaryllis apareceu falando: ah, você acha isso mesmo? Você acha que isso está acontecendo? E aí quando ela acorda, o Yomi estava preocupado, porque ela estava meio que se mexendo, assim como se estivesse tendo um pesadelo. Só que também poderia ser por causa da viagem conturbada, pelo caminho que o Sol escolheu pegar para ir para esse lugar de veraneio. Pois estavam indo muito rápido para um caminho que não deveria ter sido escolhido. Deveria ter sido escolhido um caminho um pouco mais tranquilo de viagem. Mas eles acabam chegando, apesar de como o Sol abriu a porta e viu como que tava a situação ali. Yomi e Yana estavam no chão, como se tivesse acontecido alguma coisa ali dentro, né? Então o Gnoford fala que a Yana deveria descansar, porque ele percebeu que ela estava completamente diferente, que ela estava tendo alguns acontecimentos depois do que aconteceu com a Amaryllis. Só que aí o Sol aparece, ela olha para ele, que também estava um pouco preocupado com ela, né? Porque ela também estava um pouco diferente, estava agindo diferente, né? E aí ele estava mais preocupado com a Konoha, ele achava que estava mais preocupado com a Konoha. Por quê? Porque ele começou a desenvolver sentimentos pela Yana. Por quê? Porque cada ação que a Yana faz, ela meio que causa uma certa preocupação referente ao Sol. Por quê? Porque cada ação que ela faz é uma ação que ele não entende. Por quê? Porque é uma ação que tá ali para proteger a Konoha, né? E ele não esperava isso dela. Ninguém esperava essa mudança repentina da Yana, né? Nesse momento, né, o Yomi aparece, né? Tenta levar a Yana para nadar um pouco, mas eles vão direto para casa de veraneio, né? Eles vão direto para casa de veraneio, colocar suas malas e tudo mais.
Aí a Yana e a Konoha decidem que vão pescar. Aí a Konoha não sabe muito bem pescar, né? Então, quando ela consegue pegar um peixe, ela tira o anzol da boca do peixe. O peixe consegue fazer um pequeno arranhãozinho assim no rosto da Yana, no rosto da Konoha, né? No rosto da Konoha. A Yana, vendo isso, ela pega e simplesmente afasta a Konoha ali de perto do lago, achando que estava protegendo ela, né? E aí, depois de conseguirem bastante peixe para fazer comida e tudo mais, elas estavam voltando para casa. Quando alguém, assim, um garoto, uma criança, alguma coisa assim, acaba aparecendo pedindo ajuda, pois alguém tinha se ferido, estava desmaiado e tudo mais. Eles pegam essa pessoa e levam para casa do veraneio, né? Levam para casa onde eles estavam hospedados. E essa pessoa era um elfo, né? Mas ele estava meio que desmaiado, estava ferido, e a pessoa que pediu ajuda estava conversando com ele sobre como encontrou essa pessoa. A Yana não aguentava olhar para essa pessoa porque ele era tão bonito que não deixava ela ficar normal ali perto dele, né? O Gnonford elogia a ação que eles tiveram, porque eles fizeram bem em trazer uma pessoa ferida para que pudesse ser cuidada. O Sol acaba aparecendo, falando que o elfo tinha acordado. E aí ele era um pouco resignado por conta que ele estava ali em território humano, ele não sabia muito bem como agir. Mas a Konoha com a sua gentileza, com o seu jeito de agir, acaba fazendo o elfo se soltar mais, né? A Yana estava ali ajudando, trazendo comida e tudo mais. E aí chega o momento que eles teriam que voltar, né? Se despedir dele, levar ele para o território dos elfos. E aí ele simplesmente, a Yana simplesmente lembra de uma história que agora seria história de vampiro. Iriam entrar os vampiros, porque ali perto do território dos elfos tinha um lugar que tinha um vampiro selado e que esse selamento iria se desfazer e esse vampiro iria causar ali dentro daquela cidade. E querendo proteger a Konoha, ela decide ir até lá, até o território dos elfos, para tentar verificar esse selo e tudo mais. O Sol acaba vendo ela, falando que vai junto. O Yomi também decide que vai junto. E aí eles entram dentro do território dos elfos. A Yana tenta fazer o Yomi ficar quietinho, mas isso acaba mexendo um pouco com o Sol. E eles entram na câmara onde estava selado o vampiro e não tinha ninguém, o selo estava acabado. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.